Então, estamos aí para mais um episódio, mais um Vozes Materna. Quão é grandioso poder estar aqui fazendo parte deste projeto, que ele não é meu, não é da Ivete, não é da nossa convidada, esse podcast é para você que está nos ouvindo. E você que está aí nos ouvindo, já deixe o seu like, curta, envie para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai impactar muitas e muitas mães, muitas e muitas mulheres, muitas e muitas famílias, pois nós sempre estamos aqui da nossa família para a sua família. E com imensa alegria, eu, Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, que apresento aqui mais um episódio que nós vamos fazer mais um com uma mulher incrível, maravilhosa, que é a Marley. Antes nós falamos muito do lado pessoal e agora nós vamos conhecer quem é a Marley profissional. Então, se você ainda não assistiu o episódio anterior dela, vai lá, porque ela fala de uma maneira muito linda, muito verdadeira da superação dela no desafio que ela teve na vida dela, que ela foi afetada por um câncer de mama. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas mulheres a entender e a superar e levar com mais leveza essa fase delicada, porque eu tenho certeza que tem muitas que ou já passaram ou talvez estejam passando, e vai ser incrível assistir e ouvir tudo que ela nos trouxe naquele episódio. Então agora eu vou passar novamente para Marley. Se você está aqui pela primeira vez assistindo a gravação com ela, vou passar para ela, vou pedir para ela se apresentar rapidinho, e hoje nós vamos então focar no lado profissional. Quem é a Marley profissional? Meu nome é Marley Terezinha Holland, sou terapeuta de terapia transpessoal. E hoje vou falar um pouquinho como eu trabalho com as terapias, como eu trabalho com as mulheres que chegam até o meu consultório, né, em busca de um auxílio, de um despertar. E eu vou falar um pouquinho como eu uso a terapia transpessoal, como eu uso algumas ferramentas técnicas, né, para que essas pessoas possam ter uma vida mais leve, mais fluida, que possam conduzir melhor, né, os seus momentos atuais que elas vivem. E como você, hoje, quem são as pessoas? Por exemplo... Posso? Pode, eu vou interromper aqui um pouquinho. Sim. Eu acho que, primeiro de tudo, Marley, o que é terapia transpessoal? Ótimo. Eu acho que, antes de saber para quem é, nós Exato. precisamos saber o que é. Eu já pulei, ó, viu? Então, vamos aí. É uma novidade ainda. Fazer, é uma novidade ainda. É uma novidade. Sim. O que é a terapia transpessoal? Então, tá bom. Vou lá. Então, o que é a terapia transpessoal? A terapia transpessoal, ela é a quarta força da psicologia, né? Só que ela é uma terapia, uma psicologia que trabalha o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Ela trabalha um todo do ser humano, né? Então, ela faz com que a pessoa, ela não fica só no falar, o terapeuta não fica só no ouvir o paciente, o cliente. Ela vai conduzir ele numa técnica, em psicotécnicas, em interiorizações, e vai trabalhar toda a parte também energética dessa pessoa, a parte sistêmica, né? Então, traz um todo do ser humano. Isso é a psicologia transpessoal. Ela aborda várias ferramentas para que a pessoa se sinta acolhida naquele momento, né, da sessão. Então, na verdade, ela trabalha o todo. Ela não existe separação. Não, o todo. Então, ela pega o todo, né? Toda a parte, né? Não segue nenhuma religião, tá? Isso não tem. Muitas vezes as pessoas perguntam, segue religião? Não, não é isso, tá? Ela trabalha a nossa essência, né? A parte espiritual. O que é espiritual? É energética, é a parte energética. Então entra o reiki, né? Que são partes que a gente trabalha muito com a imposição das mãos, as interiorizações, né? Muitas técnicas que eu gosto de usar são as mandalas terapêuticas, que trazem muito conteúdos internos, né? As brigas internas, os conflitos internos. Então, existe uma forma que as mandalas vão ajudar nisso, externar essa dor, esse conflito que está dentro de você brigando, em forma de desenho, de escrita. Não são desenhos artísticos, né? Eu costumo falar, são desenhos terapêuticos. E muitas vezes pode ser, para uns parecem bobagem quando eles vão desenhar alguma coisa na mandala.
Aí depois, quando elas concluem o desenho, elas percebem que como aquilo que eles desenharam, aquilo que eles colocaram no papel, fala com elas. Como aquilo ali desperta alguma dor, mostra para elas o que elas estão colocando muito foco, ou menos, ou pouco. Certo? Então, eles começam a perceber. Tem uma técnica que eu gosto muito de usar nas terapias, que para começar a terapia, né, quando é assim, a pessoa nunca fez terapia na vida, eu gosto de colocar a mandala individual, a autoimagem dela, como ela se vê. Né? Então, ali já é um despertar para a pessoa fica já se conecta muito com ela. Então, a terapia transpessoal, ela não é somente para mulheres, ela é para um público geral, masculino, jovens, até mesmo crianças. Quando a gente tem um conhecimento maior e um acompanhamento também, dá para trabalhar com as crianças também. Então, é um trabalho lindo com mandalas, porque a criança ela se expressa muito com desenho. Né, se expressa muito com desenho. Então, se um profissional está capacitado, ele consegue tirar, ter uma conclusão boa, bem esperada, né, ali no trabalho com elas. E as mulheres, então, é incrível, que a mulher ela é muito sonhadora, né? Ela é muito imaginativa, e ela também ela é muito, como se diz, ela é muito salvadora, ela capta muita coisa. E quando a gente trabalha a terapia transpessoal, por exemplo, as mandalas que eu comentei, ela externa muito, porque ela não se permite, muitas vezes, desenhar, colocar cores na vida dela. E ali no desenho eu induzo e provoco para que ela coloque a cor. Então, tem essa dificuldade para a mulher, de se permitir, sabe, ser cuidada. Até mesmo nas interiorizações, elas ficam muito tensas na maca para relaxar. E quando eu começo a conduzir isso, elas começam a perceber o quanto elas estão no mundo muito razão, sabe? Muito na razão, muito na cabeça. Elas deixam de perceber o corpo delas, a essência delas. Então, a terapia transpessoal, eu percebo que tem esse a mais, porque ela cuida, ela acolhe, ela abraça. Então, a pessoa que chega numa sessão de terapia, ela não vai só falar e também não vai só ouvir. Ela vai ser ouvida, ela vai ser acolhida, ela vai sentir. Na primeira sessão, ela já vai sentir que já deu uma virada, que já deu, sabe, um início da melhora dela. Eu nunca digo que um terapeuta vai curar, ou vai salvar, ou vai ajudar. A gente vai auxiliar, né? A gente vai caminhar junto. Eu sempre digo assim, eu vou pegar a tua mão e vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos, vamos trilhar. A gente vai passar por esses obstáculos e eu vou despertar o terapeuta que está internalizado em você, né? Que nós temos um terapeuta internalizado. Sim, com certeza. Né? A nossa intuição, despertar essas funções psíquicas que muitas vezes estão muito na razão, ou muito na sensação. Né? Então, muitas vezes, isso causa a vitimização, a procrastinação, o domador. Né? Então, são essas razões que a gente tem que descobrir onde que eu estou, o que eu estou colocando muito foco, aonde que eu estou, o que eu não estou sendo correta em alguns pontos. Né? E isso é interessante, como a psicologia transpessoal traz isso na forma que, naquele momento, é a pessoa que vai descobrir, não é ninguém que vai dizer. Às vezes, ela vai fazer um desenho ali na mandala que não faz sentido. E aí tem uma outra questão. Durante o curso de formação da psicologia transpessoal, que eu e Marley, inclusive, fizemos algumas disciplinas juntas, não fizemos todo o curso, porque você já tinha iniciado antes. Para mim, sempre foi muito desafiador eu sentar e desenhar. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha colocado que eu não sabia fazer um desenho bonito, que o que eu fosse desenhar tinha que ser lindo. E durante todo o processo, quantas e quantas vezes a gente fazia um desenho, fazia uma mandala, e aquilo, enquanto eu estava desenhando, parecia assim, não fazia sentido. Quando a gente ia sentar e conversar, porque a gente formava as duplas e conversava. Para compartilhar. E a psicologia, a formação da psicologia transpessoal tem muito isso de ser vivencial. Então, eu experimento, eu vivencio, eu faço, para que no dia que eu for aplicar eu tenha vivenciado e tenha vivido, que é justamente isso, porque você não pode passar uma coisa que você não sentiu, que você não sabe como é se colocar. Então, a gente primeiro está no local, a gente vive, vivencia, para depois a gente aplicar. E quantas vezes, assim, quando a gente compartilhava,
aquela pessoa olhava assim, nossa, as cores elas se combinavam. Eu fazia, tipo, as minhas cores se conectavam com a pessoa, assim, ó. Era muito louco, assim, gente, como assim? E parecia que era escolhido a dedo depois, assim. E a gente despertava sozinho para aquele desenho e olhava assim, realmente eu desenhei aquilo porque eu precisava despertar, eu precisava olhar para a minha sombra, olhar para a minha luz, onde que eu tinha que colocar. Então, é algo magnífico, assim, sabe? Porque tu saber que geralmente o cliente que a gente atende, ele é o nosso espelho. Isso. E a terapia, ele é dar e receber. Como você disse, por mais que eu também tenha a minha formação da terapeuta, eu não vou conseguir fazer pelo meu cliente. De maneira nenhuma, nunca. E se ele disser, só vai fazer a terapia por fazer, não vai ter resultado. Não adianta fazer a terapia e continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Precisa estar disposto a mudar, fazer algo diferente. E outra coisa que você estava trazendo ali, que eu acho que é importante, eu sempre pergunto para os meus clientes, muitas vezes quem vem com o ego muito elevado, você quer ter razão ou você quer ter paz? Isso pega. Tá? Então, quando tu coloca isso e a pessoa, a razão vai te levar para um lugar, a paz vai te levar para outro. A escolha é uma decisão. Qual é a escolha que você está tomando para a sua vida? Qual é a escolha que você está internalizando para o seu eu, para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho? Em todas as áreas. Se nós olharmos, chegarmos numa empresa, começar a dar de frente com o chefe, eu tenho razão, eu sei mais. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Em todas as nossas áreas. Em todas as áreas. Então, eu sempre coloco, você quer ter razão ou paz? E sabe que quando eu faço essa técnica, não quer dizer que a gente não tem que ter em algum momento da vida razão. Tem vezes que a gente precisa, sim, equilíbrio. Lógico, né? Equilíbrio, com certeza. Que tem pessoas que eu tenho que induzir a ter razão, que elas são aquelas pessoas que elas sempre se apequenam, né? Sim. Então elas precisam explodir, ter razão. Sim, Né? Quando a gente se apequena, a gente fica nula na vida. Lógico. Né? A gente se anula como mãe, se anula como esposa. porque aí você aceita tudo que te impõe, né? Você também precisa se colocar no teu lugar. Isso. Não ali só entra, né, que a gente tem que ter esse... Sim, a vida é um equilíbrio. Mas não ter a razão para alimentar o ego, né? Eu acho que é isso que você quer isso trazer. aí. Isso. Não a razão assim, não. Eu sei tudo, alimento o meu ego. Então, não. Mas quando é necessário se trazer a razão e se colocar no nosso lugar. Sim. Não só na pequenez, Só na né? pequenez. Tanto assim, saber tudo também não é bom. Sim. Ser aquela pessoa que sabe tudo não é bom. Não é bom a gente saber tudo. Não. Às vezes bom a gente Na verdade, a gente nunca sabe tudo, né? E eu vou um pouquinho além. Quando a gente está num ambiente onde que a gente sabe tudo, é o momento de você sair e buscar um local onde você é pequeno. Isso. Porque aí você vai se espelhar. Então, não ficar assim... Porque quando você está num ambiente onde você é o maior, onde você é o dono da razão, a gente infla o nosso ego e a gente acha assim, caraca, eu estou no topo. Só que você não está no topo. Aí Nós é o momento nunca chegamos no topo. Né? Aí é o momento de você olhar para quem é maior e ir naquele ambiente. Direção, Porque aquele ambiente vai te ensinar muito mais coisas. Isso. Né? Porque é uma busca constante, né? Constante, né? E vai ficar ali, você vai surgir daí já o julgamento, né? O julgamento. Mas é muito interessante essa parte dessas funções, porque elas dão uma abertura, né, muitas vezes, para a pessoa a perceber, a se perceber. Né? Até mesmo quando ela está muito focada na sensação, né? As pessoas muitas vezes estão muito na intuição também. Então, é aquela pessoa que começa a se bloquear com medo. Ela fica muito intuitiva, ela fica com muito intuitiva e sensação dela, ela tem medo de tudo, ela tem medo de enfrentar desafios, ela começa a procrastinar. Deixa para depois, porque ela está muito ali. Então, ali eu gosto de entrar um pouco, dar o equilíbrio. Né? Então, é uma das técnicas que eu gosto muito de usar, muitas vezes nesses casos que a pessoa tem um bloqueio, né, na vida profissional, quando ela está... Eu usei muito em mim, eu usei isso muito em mim.
Porque a Marley, antes de ser terapeuta, ela era muito intuitiva e sensitiva, era muito sensação, o tempo todo sensação. Eu intuía, sentia no meu corpo, nos meus órgãos, nas minhas vísceras, né? Então, ali é um problema para a gente somatizar doenças, muitas vezes. Porque a gente observa o externo e não externaliza a nossa dor, a nossa ideia, a nossa criatividade, não arrisca, a gente internaliza e a gente adoece. A gente coloca, sempre gosto de dizer, a gente começa a colocar umas pedrinhas no nosso corpo. E depois, para quebrar essas pedrinhas, a gente precisa dar uma sequência, né? Ou fazer terapias, procurar uma ajuda. Que eu ouço muito ainda existe, né, um preconceito de fazer terapia. Eu não estou louca, eu não estou maluca, eu não estou doente. Mas quem disse que fazer terapia é para... Não necessariamente. É porque é um novo despertar, né? É um novo despertar, para a gente se conhecer. Sim. Exato. Né? Saber com quem a gente está lidando, mas não é com o outro, é com a gente mesmo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, vocês duas que estão mais atuantes, né, dentro da terapia. Quando vocês, agora vai para ti também, quando vocês fazem essa pergunta, quando você aplica a técnica da mandala, para ela se perceber e se colocar como ela se vê, ou você, quando você inicia e pergunta para a pessoa assim, quem é você, quem é a Ivete, quem é fulana, como que as pessoas se percebem? 90% eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou a terapeuta, eu sou tudo no externo. Para dizer, talvez 1% vem a essência. Muito raro, muito raro. E para trazer essa essência, eu gosto de trazer a técnica de perguntas, que são mais ou menos, eu acho que umas 40 perguntas que ela vai respondendo, mas ela tem que responder em segundos, não pode deixar a mente pensar. Tipo assim, aquele bate-bola. O bate-bola. Perguntei, respondeu, perguntei, respondeu, perguntei, respondeu. E muitas vezes, na resposta, eu já faço outra pergunta. E com aquilo, ela já vai mexendo, sabe? Vai se percebendo, se percebendo, trazendo a essência. E depois, junto com isso, vai para casa a técnica do espelho para ela empoderar o que ela é, empoderar a essência dela. Porque a vida vai nos atropelando e não vai, a gente passa a não se enxergar. A gente se enxerga como eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou a minha profissão é tal, e aí você não olha. E aí eu volto para a questão do desenho, né? Quando antes eu falei assim, eu me via muitas vezes. E aí eu comecei a me perceber, sabe qual que é a minha terapia de casa hoje? É pegar aquele livro de mandala e pintar livremente. Eu comprei um lápis especial, paguei caro, mas assim, que desse traços bons. E aí eu sento, às vezes eu deito de barriga para baixo e fico pintando. Tipo assim, esqueço. Por quê? Porque eu volto para minha criança. Isso. Tu nutre ela, né? Tu acolhe ela. Porque daí eu começo assim, caraca, quanto tempo eu não me permitia simplesmente desenhar. Aquilo não tinha que ter um motivo, um significado, só deixa vir. Só deixa vir. Né? Mas agora eu vou deixar você responder. Mas sabe que isso que tu me falou, tu vê, quando eu faço as mandalas e pergunto assim, eu desenho você, eu mudo, sabe? Eu sinto o que o cliente está precisando, eu vou dizendo, desenha o que você... quem é você? Desenha você ali, desenha, não precisa ser uma pessoa. A pessoa desenha, paralisa, não. Sabe, fica. Desenha, e ela chega falando turbilhões. Aí eu falo assim, elas não sabem por que elas vieram me procurar. A resposta é bem difícil. Então, assim, desenha algo que representa você. Desenha algo que representa você. Nossa, mas eu não sou desenhista. Só desenha. Aí a pessoa, geralmente, o que é o desenho? É algo oco. É oco. Ou é uma pedra, ou é um círculo, ou é uma nuvem. Nada porque no desenho você pode trabalhar muita coisa, né? Não é nada maciço, sabe? Não tem cor. É algo oco. Eu disse, tá. Ou desenha um bonequinho. Sim, voador. Bonequinho voador, isso é uma coisa bem legal. Quando a gente desenha um bonequinho voador, a gente não tem chão, a gente não tem firmeza, a gente não tem equilíbrio. Então, sem chão, sem olho, sem boca, sem cabelo, sem nada, sabe? Então, eu pergunto, tá aí, me fala um pouquinho, assim sou eu. Tá, me fala então, quem é você? Quem é você? Aí eu vou mais além, quando a pessoa demora muito, e eu percebo que ela fica embaralhada, e daí, ali ela pode entrar numa sabotagem com ela. Né? Então, eu pego e já mudo. Eu disse, então tá, vamos fazer o seguinte, escreve tudo,
Quem é você? Escreve, não fala, só escreve. E a pessoa escreve, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí entra. Eu sou a mãe, eu sou uma cozinheira maravilhosa, eu sou uma mãe exemplar, eu sou uma esposa dedicada, ela escreve tudo, tá? Ela vai. Aí Menos eu digo assim, tudo, ela vai escrevendo. Aí eu digo para ela, então, agora, eu quero que você escolha, separa aqui. Escolha 10 de cada, vamos dizer, se ela fez 10, né? Escolha 5 itens ali que você colocou, que se você apagasse, você continuaria sendo você. Aí ela vai lá e, tá, vai riscando. Tá, muito bem. E agora, olha para essas 5 que sobraram. O que tu pode diminuir ali que ainda é você? Se apagar isso aqui, ainda é você. Aí ela fica, nossa, mas... Aí fica aquela apego. E o ego, tá? Aí, tá esse aqui. Muito bem, sobrou 1 ali. Tá, a mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo, ou a esposa exemplar, tá? Ou a filha exemplar. Aí eu digo, tá, agora eu quero te perguntar. Daí eu peço para ela escrever num papelzinho e segurar esse papelzinho na mão. Geralmente, quando é grupos, dá para fazer um foguinho e queimar, mas aí no meu consultório eu não faço isso. Aí eu digo para ela, olha bem para esse item que você colocou. Tá? O item que ela botou ali. Se você rasgar esse papel agora, rasgar, amassar, queimar, você continua sendo a Maria ainda? Ou não? Aí uns ficam assim me olhando. Eu acho que sim. É só um papel, é só uma escrita. A melhor mãe do mundo, a mãe exemplar, a melhor esposa, a filha exemplar. Tá, se tu vai rasgar, eu faço elas rasgarem, mesmo que elas falam, não rasga, massa, joga ali no lixo, sim. Isso. Você continua sendo você? Eu gosto. Queima. Você Adoro. continua sendo... Quando é em workshop, eu gosto de fazer. Mas como é um consultório, eu não tenho ainda minhas ferramentas para isso. Mas sim. É de pensar. Então, ela nossa, Marley, eu estou me sentindo tão leve, tão livre. Eu disse, por que tu está sentindo assim, isso? Por que tu está leve? Porque eu achava que eu precisava sempre ser essa pessoa. Mas tu é. Sim. Tu é, e também tu não precisa ser sempre, tu não precisa mostrar isso. Não precisa uma prova, aqui, né? Tu não precisa provar. E não precisa carregar essas responsabilidades, né? Porque tu vai carregando, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor esposa. Mas aí, e se a gente, e se a gente inverter? Se a gente perguntar para o marido dela, para o filho, que mãe ela é, que esposa ela é? Isso é bem assim, eu trabalho essa ferramenta quando eu vou com família. Porque assim, a gente trabalhar muito ela. Eu vou sempre alimentar o meu ego dizendo que eu sou a melhor mãe. Porque eu, né? Mas será que a minha filha acha que eu sou a melhor mãe? Eu quero ser a melhor esposa. Será que o meu marido acha ou entende que eu sou a melhor esposa? Mas ali tem uma técnica maravilhosa, tá? Tem a técnica dos 7 eus, tá? Porque o que você vai fazer? Que os 7 eus é assim, como eu me vejo, como os outros me veem, como os outros gostariam que eu fosse, como eu gostaria. Daí sempre assim, como eu e como os outros. Esses outros é todo mundo, tá? Sim. Pai, mãe, família, irmão, marido, tudo. É muito difícil. E as pessoas gostam de sabotar, tá? Gostam. Mas aí a maioria, eu percebo assim, que elas, quando fala assim como eu gostaria de ser, elas colocam, né? Aí como o outro gostaria que eu fosse, elas colocam, sabe? Elas colocam o que elas gostariam mesmo. Eu percebo isso, a maioria dos meus atendimentos, o que ela gostaria mesmo. Aí o que eu gosto de usar essa técnica? Para eles perceberem que não importa o que os outros querem, ou querem que ela seja, aqui, é sobre eu. É sobre a minha pessoa que eu tenho que trabalhar. Não é sobre o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, minha sogra. Não é sobre eles. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente começa a falar essa pergunta é assim. A minha sogra diz que eu sou uma cobra. A minha mãe diz que eu sou isso. O meu marido diz que eu sou preguiçosa. Mas eu me coloquei como a melhor mãe, como a melhor esposa. Isso. Aí vem, sabe, o julgamento. Daí, para mim, não, eu não gosto de chegar a esse ponto. Eu percebo, no início eu trabalhava assim. E eu via que tinha muito julgamento. E para mim, tirar a pessoa do julgamento era, assim, muito difícil, porque a pessoa não aceita. Sim. Ela quer que você... Por que a pessoa procura um terapeuta ou um psicólogo? Para você concordar tudo que elas pensam. Sim, você é um anjo. Sim. Eu não trabalho assim. Eu já deixo bem claro na primeira sessão que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E agora eu vou ter que entrar e vou ter que falar aqui, porque a Cleide é minha mentora.
Aham. E ela teve um dia que ela teve que me pegar e fazer Não, assim, ó. chacoalhão? É um De chacoalhão, verdade. uma corda Isso. para a vida. Aham, eu fiquei assim chocada, só que aquilo foi uma virada de chave porque eu Pronto. nunca esperava. Eu nunca esperava. Porque por mais que é bem isso, você vai quando você, por mais que eu fui consciente, né? Eu fui consciente e ela sabia, eu não estava ali, eu falei assim, OK, vai ter que ser e eu tô me colocando de verdade, mas você começa a te auto-sabotar. E ela E foi bem uma bem uma autossabotagem, assim, que autossabotagem. a gente tinha terminado uma ferramenta incrível, que ela tinha, assim, sabe, coisa, nós terminamos a ferramenta, ela entrou dentro da autossabotagem dela de novo, eu cheguei a ficar arrepiada, tá? Porque aquele dia, assim, foi muito forte, e foi algo, assim, que foi a virada de chave dela, tá? Foi. Eu tive que pegar ela, assim, e dar uma pá, acorda para a vida, e lá Sim. no fundo tocar no auge, Aham. mas eu tenho certeza que a transformação da vida dela, eu acho que é ela que tem que falar, né? É. O que foi. Aquilo foi assim, eu disse assim, caraca. Porque aquela coisa, por mais que você sempre quer que a outra pessoa assim, não, é verdade. Entendeu? Só que quando, tipo, eu tinha despertado e eu voltei. Tipo assim, ó, eu tava aqui e puf, voltei. E ela só começou a dizer assim, como é que é? E ela... A gente ri, né? Sim, Porque é uma coisa assim, Hoje incrível. eu rio, mas na hora Sim. a profissional precisa tem a ser posição, firme, tem sim. a posição, né? Então eu fico Porque muito... senão não ia adiantar de nada, Não. senão ia ser superficial. Sim, é isso. Aí eu sempre falo, eu gosto de argumentar isso. Se eu passar a mão na tua cabeça, tu vai continuar sendo sempre essa Sim, mesma pessoa. sim. Porque a pessoa cai. Nós temos os altos e baixos, né? Nossa Normal, vida é assim. É normal. É de a todo nossa ser vida. humano. É o que A eu gente, gosto de né? dizer. Por mais que nós temos todo o conhecimento, somos terapeuta, mas nós também temos os nossos desafios. Claro. Eu tenho a minha terapeuta, às vezes, quando eu preciso Sim. buscar E ela. a gente Todos precisa nós cuidar da precisamos. gente, né? Lógico, com Precisamos. certeza, total. E agora eu vou aproveitar, vou dar um spoilerzinho bem pequenininho, aproveitar, né? Nós vamos fazer um evento presencial já do Vozes Maternas, então quem estiver assistindo vai saber, a Marley é nossa convidada, vai estar com a gente no palco, todas as que estiverem no podcast vão estar, vai ser dia 23 de novembro, então já fiquem ligadas para estar neste momento, que é onde que a gente quer trazer exatamente isso, né, Cleide? Esse espaço onde nós, como mães, como profissionais, como quer que sejamos, quem quer que sejamos, quem quer nos intitulemos, nos permitamos ser cuidadas. A gente quer este espaço para realmente sermos cuidadas. E vai ser um dia que você vai ser o seu dia. Eu convido você a lhe presentear. Convido você a lhe dar esse presente de viver e vivenciar novos conhecimentos, novas experiências. Talvez o seu novo eu comece a olhar diferente. A busca da essência, né? A busca da essência, que muitas e muitas vezes nós vivemos no piloto automático, sem saber a nossa essência. Não Sempre. que muitas vezes seja errado deixar a vida levar, às vezes precisamos, mas nós precisamos ser o comandante. Eu gosto de trazer um insight do livro, esqueci o nome do livro, daqui a um pouco eu lembro. E ele fala muito sobre o poder da nossa mente, o quão nós somos poderosos. E lá ele traz um exemplo que eu achei assim magnífico, de nós sermos o capitão. Se nós estamos andando no navio, num jet ski, alguma coisa, enquanto tu percebe o capitão firme, tu está tranquila. O mar pode estar agitado. Se o capitão está firme, está tudo ok. Mas deixa ele dar uma... Quando o capitão balança, tu fica, epa, a coisa está ficando séria. Então, vamos trazer esse capitão para a nossa vida, comandar os nossos pensamentos, equilibrar eles. Tem técnicas e ferramentas que são, às vezes até parecem banais, mas que traz muito coisa. Quando você está com a mente muito acelerada, você coloca aqui, cancela, cancela, eu sou o capitão. E acalma. Acalma, sabe? Sim. E essa é uma estratégia que tu pode levar para muitas e muitas direções.
E é isso que nós vamos trazer nesse dia 23. Você se tornar capitã da sua vida, independente da área que você precisa acionar. Seja mãe, seja esposa, seja no profissional. Seja a capitã dos seus pensamentos, no que você quer. Quando você é capitã, você vai conseguir chegar aonde você quer. Seja você quem conduz a sua vida, né? Isso! Não coloque a sua vida e a sua felicidade nas mãos de ninguém conduzir, porque daí você perde as rédeas da tua vida, né? Exato. Isso é uma coisa assim que a gente tem que sempre levar para a nossa vida. Quando eu estou no comando, eu mando, ó, vou para esse lado, agora eu vou para esse, né? Senão, se você deixar, ele vai levando para lugares e... Aquela velha máxima também, tipo, a minha felicidade depende de X, Y, Z. Não. De fulano, de ciclano. Depende. Não. Porque se você se coloca dependente da outra pessoa, em qualquer área da tua vida, quando essa pessoa não fizer o que você espera que ela faça, porque aí você coloca uma expectativa nela também, né? Porque assim, sim. eu estou colocando a minha felicidade na tua mão. Cuida dela. Se você não fizer o que a minha expectativa criou, eu vou me frustrar, eu não vou ser feliz. Porque daí eu vou te culpar. Você não me faz feliz. Sim. E não é o outro que vai me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz e o que o outro me trouxer vai ter que agregar. É independente do governo, independente do pai, da mãe, do avô, do tio, independente de qualquer um. É sobre o outro, você, né? porque o outro não vai criar, não vai atender sempre às nossas Sim. expectativas. Até porque o sonho, o objetivo dele, a missão é outro. É outro. E olha quanto peso que a gente coloca em cima de uma pessoa. E por mais que vocês estejam, por exemplo, esteja filhos, marido, Sim. por mais que vocês estejam juntos num caminho, só que eu tenho algumas coisas que eu gosto e que são importantes, o meu esposo vai ter e é importante. Isso. Só que a gente tem o final, a gente quer a mesma coisa, mas isso não quer dizer que ele tem que estar 100% alimentando a minha expectativa ou vice-versa. Porque daí nenhum dos dois consegue ser feliz de verdade, não consegue seguir a vida leve, porque é sempre uma cobrança, é sempre uma expectativa, é sempre... Não, porque você não fez isso, se você não fez isso, eu me frustro. Mas aí eu não faço o que ele queria que eu tivesse feito. Sim, aí deixa de viver, né? Sim. Deixa de viver a vida tão bela. A pessoa Sim. fica sempre naquela forminha, né? Ela se cria uma forma. E nós mulheres temos muito isso. A mulher é um ser assim muito... a visão da mulher é muito cíclica, né? Eu sempre digo assim, eu tenho uns clientes que falam, nossa, eu acho que vocês mulheres têm olho até atrás da cabeça. Tenho sim, eu tenho. Pode estar fazendo uma coisa e já sei o que está acontecendo lá atrás. Então, nós somos muito cíclicas. Né? E o homem é muito linear, ele enxerga assim. Ó. Então, por isso que ele é muito rápido, né? Ele é muito, e a mulher ela tem aquele cuidado, algo a mais. Ela está fazendo algo aqui, ela está fazendo outro aqui, cuida do filho, faz almoço, faz isso, faz aquilo. O homem faz assim, ou ele cuida do filho, ou ele faz o almoço. Isso. Porque senão alguma coisa vai dar de errado. Só que daí, quando a gente não entende isso, que você precisa... Por tem que mais compreender. que a gente esteja ali, eu faço almoço, tô estendendo roupa, tô olhando minha filha, tá tudo em ordem. Se eu deixo o meu esposo, e aí não é uma crítica. Não, né? não é uma crítica, isso que eu queria te falar, não é uma crítica isso. Porque é do homem. É do homem e é da mulher. Então, assim, ó, dificilmente ele vai conseguir fazer o almoço ou fazer qualquer coisa e estar devidamente vendo o que ela está fazendo. Sim. Né? Porque é isso. É a essência de cada porque um. é normal o homem ter essa visão e a mulher assim, Isso. porque senão os dois iguais não teria sentido. Não teria, com certeza. Aí né? muitas vezes isso frustra nós mulheres, porque a gente quer gente moldurar acha o homem igual, Isso. fazer com que ele enxergue a mesma coisa que a gente. Daí a gente não consegue entender por que eles são assim, mas é porque é deles. E quando com se certeza começa a entender- eles também não compreendem. Não conseguem compreender por que nós somos assim. Isso. Como assim tu viu? Quem de nós nunca ouviu dos nossos esposos, dos nossos companheiros? Nossa. Como assim tu viu? Como assim
Sim. Tu tava lá, sei lá o quê. Tava lá. Isso. Que ouvido, que olhos são esses? E aí isso muitas vezes também incomoda, porque Sim. eles gostam de estar na caixinha deles. E E a nós caixinha temos do nada. milhares, a gente tem milhares. Nossa, essa caixinha do nada do homem é maravilhosa. E nós temos uma coisa que assim, nós abrimos todas elas, né? Todas. A gente abre Ao todas. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, poxa vida, vocês já experimentaram abrir uma caixinha? Eu já fiz isso. Já. É eu maravilhoso. tentei ser uma visão masculina um dia. Eu tentei ensinar, hoje eu vou fazer essa caixinha do nada minha, só eu. Quero ver como é que funciona. Eu confesso que, olha, meu Deus do céu, eu tomei tanto café, eu comi tanta coisa, porque eu não consegui, eu de tão ansiosa que eu estava, porque eu precisava abrir todas as outras caixas também. Pra ver Mas tudo, eu né? vi como que isso é difícil para o homem perceber enquanto que ele está ali na caixa. Ele não consegue fazer isso que nós estamos fazendo. E ali a mulher do lado. E se ele não responde, a gente já... É. E essa é a maior, muitas vezes a maior briga e muitas vezes maiores causas de separações. Sim. Por conta de que um não entende o outro. E ali entra a fala correta, né? A fala... a comunicação comunicação assertiva. isso, Não- não violenta. não violenta também. Né? De conversar, olha, de falar. Eu estou agora, ela em casa a gente tem essa brincadeira. Até a minha pequena fala, eu agora me deixo na caixinha do nada. Aí, porque o pai, quando eu fazia pós-transpessoal, eu comentei isso muito, né? Porque eu achei muito interessante essa comunicação não violenta dentro da Sim. casa, dentro de casa, aonde você estiver. Isso previne muitos desentendimentos, muitas brigas, né? E aí a gente começou a usar isso mesmo. Agora eu estou na minha caixinha do nada. Me respeitam. Então é legal, sabe? É legal até. Por isso eu digo, a comunicação é boa para você falar isso. Me incomoda isso, me incomodou. Até para a pessoa falar, olha, eu não consigo compreender o que você quer de mim. E para mim saber também até que ponto o meu companheiro consegue alcançar o que eu desejo e o que eu posso. Né? Aí não tem aquele desentendimento. Eu acho que isso tinha que ter, tipo assim, antes do casamento deveria ter. Ó, eu sou assim, você pode dar isso para mim? Se eu não posso... Mas aí tem uma coisa muito importante antes de... Assim, eu tenho primeiro que me conhecer. Sim, muito. Para saber, porque senão Não. eu já vou direto no... Ah, eu quero isso, que você faça... E aí a pessoa... Só que aquilo não me supre, porque eu não me conheço, não é aquilo. É aquilo que eu gostaria, que eu, né, volta naquela técnica do certo. Porque daí ali entra, primeiro tem que saber quem que eu sou. Exato. Eu consigo, se a pessoa me perguntar, ó, eu quero um relacionamento assim assado, você consegue oferecer junto a mim isso? Muitas vezes eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir suprir. Porque não está em mim isso. E tanto de expectativas que às vezes a gente cria. Até você falar assim, quando eu conheci o meu esposo, até é engraçado, porque assim, ó, eu saí de um relacionamento extremamente abusivo, enfim, e conheci ele. E quando eu conheci ele, eu dizia assim, não. E eu estava assim, ó, agora eu não quero mais. Eu não quero mais agora. Eu estava com 30 anos na cara, assim, sabe aquela crise dos 30 que você... Porque daí assim, poxa, eu já estou com 30 anos, se eu quero ser mãe, sabe toda aquela coisa, porque a gente tem o relógio biológico todo. E eu não estava afim. E eu conheci ele ao acaso. E aí, quando eu fui encontrar ele mesmo, e aí na primeira conversa, eu disse assim, não, eu vou fazer ele correr. Porque o meu relacionamento anterior, o que tinha acontecido? Foram quase 6 anos de enrolação. Porque eu queria uma coisa, eu tinha uma expectativa, e as coisas não se alinhavam. Então, era sempre uma frustração de ambos. E aí eu disse assim, não, agora eu não quero mais. E aí, quando eu encontrei ele, eu simplesmente falei assim, ó, no primeiro encontro, a gente se encontrou, eu falei assim, por alguma razão, sei o que você quer, não, eu quero construir uma família, eu quero um relacionamento estável, eu quero construir uma família de verdade, eu quero casar de verdade, eu quero, tipo assim, ó, na lata. Eu disse assim, vai correr. Sabe o que a pessoa me respondeu? Eu disse assim, olha, casamento não é assim o meu sonho, mas se a pessoa está comigo e quiser, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aquilo desceu assim, ó. Redondo. Quadrado. Quadrado. Não, assim, ó. Eu assim, oi? Eu disse assim, não.
Não. E assim, foi desse jeito, assim, aí a gente foi se conhecendo, e eu sempre, assim, não, vou fazer correr, porque não é possível. Deu de entendeu? ficar lá, só não ficar. Exato, porque assim, eu não queria entrar em novo, eu não queria criar uma expectativa, mas a pessoa tinha que entrar com a mesma expectativa, pelo menos de formação de família, de né, ter, Sim. E realmente querer construir algo junto. E assim, deu tão certo, a gente se conheceu em 2015, estamos até hoje casados com uma filha linda, e tipo assim, e a gente caminha sempre no mesmo. Então hoje Isso que é bom, né? hoje a gente mentaliza coisas iguais, a gente faz meditações quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente vai e mentaliza juntos. Os dois conseguem construir um sonho em conjunto, usando até técnicas parecidas, iguais, juntos, né? Só que não quer dizer que eu não tenha as minhas individualidades, os meus momentos, e ele não tem os deles, é questão dele. Normal, é questão de nós somos seres humanos, né? Respeitar a individualidade de cada um. Não quer dizer que você está casado, que você não tem a tua individualidade. Nós temos que ter. Até porque isso dá um prazer maior, um amor maior, porque a pessoa está satisfeita, ela está feliz. Sim. Porque eu tenho que me amar primeiro. Se eu não me amo, como que eu vou conseguir amar outra pessoa? Não tem lugar para outra pessoa. Não tem. Eu preciso me preencher. Porque tem um erro que a gente sempre fala assim, eu atendo isso muito com as mulheres jovens. Eu quero achar um homem que me faça feliz. Isso é um grave erro. Foi o que eu iniciei Ou a conversa, vice-versa, né? Mas geralmente mais a gente escuta é a mulher. Eu quero um homem que me faça feliz. A felicidade se constrói juntos. Junto. E a gente nunca consegue dar para o outro aquilo que nós não temos. Nós não temos, verdade. Eu gosto de usar muito a técnica do copo. Ah, sim. É maravilhosa, né? É um exemplo assim, Isso. pega um copo. Ele está meio vazio, se olhar. Mas para muitas pessoas vão olhar, está meio cheio. E dentro de você, se você pegar o outro, a jarra e começar, muitas pessoas, quando eu comecei com essa técnica, assim, eu vou dar o que eu estou jogando fora para o outro? Não. Você vai dar exatamente aquilo que o teu coração está cheio. Você encheu o teu coração, transbordou e você derrama, esparrama para o outro. Não é o que sobrou, não é o que sobrou, não é a sobra, é o que está esparramando, está derretendo, está no automático, você deu para o outro. Então, nunca pense que às vezes você está... Às vezes tem pessoas que me dizem, mas isso não é egoísmo? Não. Isso sim é amor próprio. Se você não dá sobra, você não dá aquilo que você não tem dentro. Você dá exatamente aquilo que o teu coração está cheio. Que vai somando, né? Que vai somando. Já está preenchida. Isso. Ela não precisa de alguém que tem que preencher ainda ela. E muitas vezes pegar a dor, né? E transformar essa dor em algo bom. Para outra pessoa, isso é muito trabalhoso, porque eu tenho a obrigação de transformar essa minha dor em alegria. Sou eu, o outro vai auxiliar, vai dar uma receitinha junto, vai contribuir para transformar em algo bom. Sim. Mas eu preciso olhar o que está acontecendo comigo, né? Então, essa questão também é muito interessante quando eu vejo nos meus atendimentos, quando é o primeiro atendimento, na primeira sessão, a maior dor. A maior dor. A pessoa chega assim com a maior dor do mundo. Aí depois, quando finalizamos, eu pergunto, e agora, como é que está a tua maior dor do mundo? Como é que está essa dor? E se não era isso. Não era. Não era. Era aqui dentro. Era aqui. E aí essa dor, eu digo agora a dimensão dessa dor. Qual que é a dimensão? Eu sempre gosto de numerar de 0 a 10, para ela também ter essa visão, sabe? Sim. Porque quando a gente fala, a gente visualiza já. Sim. O peso disso tudo. Aí no início é 10, 9. Aí depois ela fala, nossa, Marley, agora essa dor que eu descobri, esse problema mesmo que eu tenho, o principal, olha, eu dou nota 5. Ela é bem pequena, porque a pessoa, ela aumenta. Ela vai, porque ela já está fragilizada. Ela não sabe quem ela é para começar. Aí ela coloca uma coisinha e a gente... Vai colocando peso nas outras coisas. E a nossa mente, ela é tão danadinha, porque a nossa mente mente o tempo todo. Ela o tempo todo ela mente. Ela quer nos botar na zona de conforto sempre. Ela vai fazendo assim, eu vivi isso essa semana passada. Aconteceu algo assim e eu tinha que resolver. Eu cancelei uma coisa, fiz outra, e aquela coisa lá eu não cancelei direito, meu Deus, e veio ali no meu e-mail aquela quantia, aquela coisa. Jesus, Pai. Aí eu não dormi a noite toda, fiquei tão irritada, tão nervosa, sabendo o que eu deveria fazer. Mas eu, teimosa. Aí tem aquele negócio, né, espeto, como é que é? Espeto de pau, ferrete de pau.
Não. Algo assim. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eita! Isso, então, caso do terapeuta também é isso aí mesmo. Sim. Isso acontece. Aí eu parei, eu disse, peraí, Marley, peraí. Que problema? Qual que é o teu maior problema hoje? Essa situação. Peraí, vamos ver a solução. Qual que é o problema, qual que é a situação mais grave que pode acontecer? Isso. Pelo amor de Deus, né? Então eu despertei, muito, sabe, né? aquele terapeuta que estava dentro de mim. A gente Tomei consciência. É aquela preocupação, Pré, que já nada disse. mais é Sim. preocupação. E que se você colocar de verdade... só que essa questão, por exemplo, de às vezes o problema, por exemplo, quando o nosso problema nos coloca dentro do medo. Isso. Eu sou uma que os meus problemas, quando eu não consigo entender e não consigo dimensionar, eles me jogam para o medo. E o medo me paralisa. Ele simplesmente me paralisa para qualquer ação, mesmo para resolver o problema. Ele, assim, ó, eu fico estagnada, eu não consigo sair daquilo. E é muito difícil, porque daí nem você entende, porque daí quando você consegue voltar e olhar, assim, caraca, se eu tivesse só feito isso, só que o medo, ele paralisa. trava. Simplesmente me paralisa. Eu aprendi uma coisa, eu fazia isso também, tá? O medo. Aí eu comecei a aprender, não sei aonde que eu li ou participei de alguma coisa e eu aprendi uma coisa. Por que o medo? Por que tu sentiu medo agora, Marley? Eu me pergunto. Pronto, daí eu sei o que é. Por que eu senti medo? Pronto, desbloqueia. Por que o medo do quê? Sim. Ou, às vezes, até você estar apegada a crenças, né? A crenças que foram impostas e que foram nos ensinadas e você vai trazendo. Enquanto você não consegue quebrar aquela crença, por mais que você veja um caminho, vai sempre te voltar para aquele mesmo lugar. É igual o que aconteceu naquele dia da terapia. A gente quebrou, eu saí daquele paradigma. Só que o que aconteceu? Logo veio a crença e me jogou de volta, porque para mim sair daquilo estava errado. Era desonrar. Era desonrar família, era desonrar meus... Não se permitia. Isso, eu não podia desonrar a minha família ou desonrar o que me foi passado. Porque aquilo era o certo. Estava tão engessado que qualquer caminho que eu seguisse, eu estava desonrando. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar para aquela honra. Sim. E olha, muitas mulheres, homens também, mas a gente fala mais de mulher, muitas vivem nisso. Sim. Vivem nessa lealdade. Eu vivi a lealdade com a minha mãe. Sim, muito. Então, eu também a gente vive muito. Muito, e é inconsciente. Por isso que precisa muito desenvolver teu conhecimento sobre isso, porque a gente muitas vezes precisa de uma outra pessoa, uma segunda pessoa para mostrar. Isso, é o que eu ia dizer. A importância do profissional nessa hora. De um profissional que tem um feeling, que tem um conhecimento. Porque se eu não tivesse pego a Ivete de volta, vamos dizer assim, no laço, né, jogado ali o laço e trazer ela de volta, ela teria voltado para onde? Lá na mesma situação. E o que acontecia? Acabava, não, a terapia da Cleide não funciona. Né? Então, tu precisa, eu digo assim, quando eu entro no consultório, que eu vou ser terapeuta, eu internalizo ali, sabe? Eu digo, ali eu incorpora e chamo o piloto da minha nave. Isso. Aqui eu sou somente terapeuta e eu estou aqui para auxiliar a outra pessoa. E tu precisa estar muito conectada, ligada a toda fala, a tudo o que a outra pessoa traz. Por mais que tu tenha a técnica, que a gente usou, uma técnica poderosa, fortíssima, e mesmo ela saiu de lá, que tinha ido, pronto, curamos. Acessei, curei, mas assim, não levou o quê? 30 segundos. A Ivete foi lá e entrou de novo. Então, eu tive que ter aquele feeling, sem dó e sem piedade ali. Eu precisei ser bem rígida para trazer ela de volta. E, graças a Deus, curada. Então, precisa se permitir. Precisa que muitas das pessoas fazem a virada da chave e elas acham que já fizeram tudo. Isso. Mas a virada da chave, eu gosto de comparar... É só o começo, né? É como se fosse assim, aquela porta que está bem rangendo, sabe? Tu abriu, é aquilo ali. Ela está travada ainda no chão. Só que tudo que está lá dentro, você precisa resolver. Porque quanto tempo aquela chave ficou fechada? A porta... Quando você abriu,
foi a virada. É o que acessamos. Isso. Tá, e agora o que eu vou fazer Vou fazer com com esse tudo isso. Isso. Como é que eu vou tirar tem todo que esse olhar, entulho? Isso, olhar para o entulho e resolver o organizar entulho. o que vai para fora, para o lixo, o que eu vou dobrar e vou dar uma guardadinha, o que vai ficar lá no passado e o que ainda está lá no futuro que nem pertence para mim. Sim. Porque tem essa dor do futuro, Tem, né? Que é essa muito, ansiedade muito. que as pessoas têm, que é essa Sim. preocupação. Então demais. tem tudo, eu sempre gosto de botar isso como exemplo, porque nós, muitas vezes o ser humano, ele precisa muito de visualizar, né? Nem que seja assim, sabe, imaginando, visualiza, abrindo a porta e uma bagunça lá dentro. A porta nem abrimos direito, a gente só fez aí, arrangeu aqui, ó. Sim. Abriu uma frestinha, aí eu tô ótima, efeito bombeiro, né? A gente jogou uma água, nossa, Marley, uma sessão, Marley, tu me curou. Eu sei que isso não vai ser bom. Eu Sim. diria, pô, mas fica feliz, tu salvou ela, olha só. Não, eu não fiquei. Não fico. Se ela dá continuidade, eu vou agradecer. Né? Eu vou agradecer porque eu sei que tem muito mais ali. A gente sabe. Sim. Né? Quando a gente está ali do outro lado, a gente sabe o que está passando ali. Principalmente quando a gente... Não é só a linguagem, o movimento corporal. O corporal, as palavras, a gente começa a olhar. A gente percebe muito quando a pessoa traz outras dores aqui, ó. Sim. Que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que olhar. Só que assim, ó, a pessoa precisa olhar e aceitar, porque a briga é essa não aceitação. Aí a porta fica trancadinha de novo. Ela vai se fechar de novo, Ela porque vai o se vento fechar. vem e bate. E bate. Eu passei por umas 2 ou 3 vezes. Na próxima sessão eu já, tipo assim, eu me sabotava, eu não marcava. Teve uma, tipo assim, ó, que inconscientemente eu não busquei a chave do local. Aí ela assim, não, pode passar aqui em casa. Aí o que aconteceu? Era para a gente fazer online, foi o que a gente... E assim, eu me auto-sabotei inconscientemente, só que foi o que tinha que acontecer, porque essa sessão foi presencial. E quando ela foi presencial, ela conseguiu acessar. Sim. Então, às vezes, porque o que ela também poderia ser, então tá, então a gente remarca para a semana que vem. Isso. Aí ela assim, não, olha só, se você quiser, passa aqui que eu vou te atender aqui. E foi quando ela atendeu ali que pegou de verdade, entendeu? Que fez. E tem, porque assim, ó, eu também observo que tem assim, ó, uma vez até um mestre falou isso para mim e eu levei isso para minha vida. Tem consultantes que muitas vezes eles chegam para a sessão e eles percebem, porque eles têm ganhos por trás dessa mimimi deles, da historinha que eu gosto de dizer. Eles têm um ganho, tá? Com certeza. E aí, se ela melhora, se cura, se desperta, ela não tem esses ganhos, que é a atenção. Tá? Porque são vítimas. Então, tem que tomar muito cuidado das vitimizações. A pessoa tem uma historinha de vitimização, de ganhos, ela fica teimando, ela procrastina. E eu vejo isso nos meus atendimentos. Eu não vou conseguir essa semana, Marley. Sabe, aquela coisa, porque ela tem ganhos por trás. Esses ganhos são a atenção do marido, do cônjuge, dos filhos. Tá? Eu tive no início eu atendia uma pessoa, uma mulher, né, de uma idade já, e os filhos já eram todos já criados, já podiam ter filhos, netos, etc. E ela ganhava muita atenção deles, mas era uma troca. Eles dependiam dela e ela dependia do amor deles, um amor mendigado. Era um amor de mendigo, sabe? Aí eu falava para ela, e tudo ela sabia. Tudo ela sabia. E eu botei assim, ó, mais do que tudo que eu queria auxiliar ela, era essa palavra, eu sei. Eu falava para ela, eu quero eliminar essa frase de você. Eu sei. Tudo eu sei, mas nada sabia. E ela tinha ganhos com isso. Então, ela atingiu um X de sessões, ela melhorou muita coisa. Quando ela começou a perceber que ela não tinha mais essa atenção dos filhos e de uma instituição que ela frequentava, que todo mundo bajulava, oh, coitada. Quando ela percebeu, nossa, você está muito bem, parabéns, quem é que está te ajudando? Parabéns. Quando ela percebeu isso, ela não estava mais recebendo atenção, dessa atenção de vítima, ela, Marley, eu acho que eu estou bem agora, eu vou dar um tempo. Tá? E eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia. Sabe? Então, eu estava acompanhando ela profundamente. Então, tem isso. A pessoa, muitas vezes, ela não dá continuidade porque ela perde os ganhos dela, que são esses ganhos da historinha dela. Então, a gente tem, como terapeuta, nós também temos que trabalhar isso e compreender. Eu até fiz uma experiência com alguns e eu consegui ir mais profundamente. Eu tomei uma liberdade, porque é bem delicado isso. Sim. Eu consegui ir mais profundamente.
E aí, isso foi que a pessoa mesmo despertou. Nossa, se você não fosse insistir, Marley, eu ia continuar nisso. Eu ia ser ainda essa pessoa dependente de uma migalha de atenção. Nossa, Então, e como... isso assim, por isso que a terapia transpessoal me despertou muito isso. Legal. Porque a gente tem isso, a gente tem esse de se sabotar o tempo todo. Com certeza. E, né, fechando isso tudo só para deixar, e muitas pessoas eu vejo que elas adoecem, elas procuram, às vezes, doenças imaginárias para ganhar atenção, para viver também. nesse vitimismo. No começo, começa com uma doença imaginária, Tá. e depois o corpo Cleide, a gente vai ter que encerrar. Marley, a gente poderia continuar mais horas e horas falando, mas infelizmente estamos encerrando por aqui hoje mais um episódio. Queremos agradecer imensamente de novo a sua presença aqui e espero que a gente faça um bom encontro no dia 23. Gratidão, Marley, por disponibilizar do seu precioso tempo, do seu precioso conhecimento, do seu precioso eu, né, que eu tenho certeza que vai ser impactante para muitas e muitas pessoas. Gratidão e Deus abençoe e retribua em dobro tudo aí. Eu que agradeço. Eu agradeço, eu gosto muito de falar isso e o bom é que isso chega para tantas pessoas que precisam muitas vezes de uma palavrinha aqui, né? Uma palavrinha que pode salvar. Então essa é a nossa missão. Exatamente, essa é a nossa missão também. Só agradecer. Também. Gratidão. Gratidão a todos.